Bíblia, abri-la no Antigo Testamento, livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. Eu estava agora ouvindo esse louvor, meu coração transbordou de alegria, porque eu entendi uma resposta de Deus. E isso é muito bom. A gente que é obreiro, pastor, assim, parece que a gente é Superman, né? Super obreiro, super pastor. Mas a gente tem também as nossas particularidades, né? As nossas preocupações também. E a gente às vezes está orando tanto tempo por uma coisa, né? E Deus fala para a gente. E isso é muito bom a gente entender Deus falar. Irmãos, capítulo 15, versículo 13 e 14, nós vamos fazer a leitura de 4 ou 5 versículos mais aleatórios, tá? Versículo 13 diz assim: E veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Versículo 14: Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós o mal, e fira a cidade a fio da espada. Versículo 16 diz: E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Versículo 23: E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Versículo 30: E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia, ela não poupa informações de homens que se destacaram, mas tiveram as suas deficiências, os seus momentos difíceis no contexto de sua vida. A Bíblia, ela fala os altos e os baixos destes homens, e até mesmo de algumas mulheres. E essas deficiências, e até mesmo que produziram falhas diante de Deus na vida destes homens, não anularam aquilo que Deus estava fazendo em e através deles. Dentre muitos homens, Davi é um destes homens. Davi, ele teve altos e baixos em sua vida. Davi, ele foi escolhido por Deus, e quando ele recebeu a unção por Samuel,
por intermédio do óleo, lá em 1 de Samuel, ele recebe esta unção, separação para rei, e ele volta para o seu ofício, né? Ele era um homem ocupado, pastor de ovelhas, porque Deus costuma sempre chamar gente ocupada, irmãos. Dificilmente Deus chama gente desocupada. E Deus escolheu a Davi, né? Paulo, lá em Atos capítulo 13, versículo 22, Paulo diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Deus escolhe Davi, ele retorna para o seu trabalho, e a partir daquele momento em que ele é separado, o Espírito do Senhor, ele se apossou, se apoderou de Davi. Ou seja, ele não ficou mais um homem normal. Ele tinha agora uma capacitação, como nós estudamos hoje. Ele tinha uma visão, ele tinha um comportamento diferente. E Davi, ele foi um homem escolhido por Deus, respeitado até hoje na nação de Israel, como um rei excepcional. Ele foi um homem que foi adestrado para a guerra. Ele foi especificamente chamado para ser um guerreiro de Deus, um homem que não tivesse medo e vencesse as batalhas que Deus teria que vencer. Davi foi escolhido para isso. Tanto é, irmãos, que Davi não lhe foi permitido construir o templo, porque a palavra nos ensina que a sua mão era suja de sangue de guerra, e aprove a Salomão concluir. Mas Davi, sendo um homem escolhido por Deus, Deus tinha um contato muito íntimo com ele. Estes 4 ou 5 versículos aqui que nós lemos, nós vamos perceber um homem tão cheio de Deus, que tinha um contato tão grande com Deus, simplesmente estava fugindo de uma situação. Davi estava fugindo. Quem não é um observador da Bíblia, numa lente espiritual, vai falar: mas como pode um homem tão cheio de coragem vindo de Deus fugir de uma situação? Pois bem, irmãos, nós olhamos para esse contexto e nós vemos que, além de ser um homem perseguindo Davi, era o seu próprio filho Absalão que estava envolvido nesse contexto. E isso mexeu com o coração de Davi. Davi, ele ficou muito triste, angustiado. Se você pode perceber aqui esses versículos que nós lemos aqui, chave deste contexto aqui, Davi e todo aquele povo fiel que estava com ele se quebrantou de uma forma, irmãos, que eles choraram, eles rasgaram as suas vestes, se cobriram de panos de saco, tiraram as suas sandálias e seguiram para o deserto, chorando com Davi e desesperado por apenas um homem que estava entrando na cidade para tomar a cidade, e era filho de Davi, Absalão, tomar o reino e trazer um estrago para a nação. Nós olhamos, irmãos, para a vida de Davi e nós vemos que o Espírito do Senhor, como já foi falado na introdução, se apossou de Davi. E em alguns momentos de sua vida houve milagres, livramentos para a nação excepcionais. Quando nós vamos lá para o livro de Samuel, no episódio de Golias, por exemplo, os irmãos vão ver que a vitória que Deus deu para a nação por intermédio da região
Deus tem um projeto na vida de alguém, isso em cima do contexto da palavra de Deus, até chegar à conclusão daquilo que Deus estabeleceu para aquele que Ele escolheu, vai haver coisas que Deus escreveu, que muitas vezes aquele que está vivendo o momento não entende o que está passando. Nós vemos, irmãos, uma fala de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo ensinando a igreja, ele diz: não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ele vai colher. Nós vemos um contexto da palavra de Deus, que uma certa vez Davi, ele sai da presença de Deus. Por quê, irmãos? Mesmo aqueles que estão no contexto, no projeto, nos planos de Deus, ele toma algumas decisões que não são do agrado de Deus. Davi, ele está no seu palácio, no auge do seu reinado. Ele olha lá para baixo, né? Ele está na sacada, olha lá, ele vê uma bela mulher ali se banhando, todos conhecem a história, e ele dá uma abertura em seu coração, em sua mente, para tomar uma decisão que não era compatível com aquele que estava dentro do plano de Deus. Ainda mais Davi, que era um homem que se destacava na nação e se destaca na palavra hoje, ele não deveria tomar essa decisão. Porém, ele sai um pouco da presença de Deus, embora ele foi ungido por Deus, separado por Deus, mas ele comete ali algumas atrocidades, ele tem alguma astúcia ali, né? Ele pega o marido da mulher, coloca na frente da batalha, enfim, tudo aquilo acontece, e aquilo não foi bom aos olhos de Deus. Porque, irmãos, a lição que nós tiramos nesta introdução da vida de Davi é a seguinte: muitas vezes o plano de Deus está em andamento conosco. Nos dias atuais nós somos crentes, está em andamento. Deus está movimentando as peças e está fazendo as coisas do jeito dele. Mas Deus, ele não tinha liberdade da escolha, da decisão que ele deu para todo o ser humano. Então Davi, ele decide fazer essas coisas que, entre aspas, atrasaram um pouquinho, né? Na verdade, Deus não se atrasa naquilo que ele faz na hora certa. Vamos pensar que atrasou um pouquinho, né? Atrapalhou o caminho dele, e ele interfere na vida de uma família para formar outra família de um modo errado. Mas os erros e fracassos, embora Deus não se agrade no momento do ponto de vista bíblico, não anulam o que Deus está fazendo. Eu preciso que os irmãos gravem isto: os erros não são agradáveis a Deus, mas são passivos de humanos. Mas isto não anula aquilo que Deus está prestes a fazer. Quando a nação estava, irmãos, sendo afrontada pelo filisteu Golias, vou retornar aqui para nós entendermos esta mensagem. Golias era o campeão dos filisteus, campeão. Golias tinha mais 4 irmãos, tá, irmãos? Mais 4 irmãos. Lá em 2 Crônicas você vai ver isso daí, capítulo 20, versículo 4. Então eles eram 5. Golias estava afrontando a nação. Deus estava de olho em Davi,
Deus permitiu a regência de Saul, mas Deus forma até as situações difíceis. Golias ele fica 40 dias afrontando Israel, de manhã e de tarde, no grito. Golias falava: manda um homem para me enfrentar, seus frouxos. Não está essa palavra, mas era assim mais ou menos. Manda um homem, tem alguém de coragem aí? De manhã e de tarde ele afrontava. Veja, irmãos, que o adversário aqui, por esta mensagem que está sendo pregada aqui, era físico, mas hoje, irmãos, nós enfrentamos a batalha espiritual. E muitas vezes as afrontas, elas são espirituais, que nos acuam pelo medo. Pelo medo. Paulo orienta a igreja para se revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estar firmes nos dias maus. Golias, irmãos, era um filisteu campeão. E Dagon, vou trazer aqui um contexto histórico para os irmãos entenderem, era o Deus dos filisteus. Dagon era um Deus que era metade homem e metade peixe. Veja bem, irmãos, quando Golias, irmãos, enfrentava o povo no grito, Golias era assim. A palavra fala que ele usava uma couraça de bronze que era em forma de escamas. Em forma de escama. Só a couraça de Golias, imagine você, ela pesava 5.000 ciclos de prata, que equivale a 60 quilos, só a couraça de Golias. O que tem a ver com a mensagem, irmãos? Quando Golias se apresentava, eu estou falando só da couraça, o povo via Golias, irmãos, com aquela couraça, com aquele tamanho, entre 2,85 metros e 2,90 metros, o povo tremia. O povo tremia com medo. Por quê? Eles olhavam na visão carnal. Mas aquele que está cheio do Espírito, Deus amortece a visão carnal. Ele enxerga o lado espiritual. Tanto que Davi passou por experiências em que ele enfrentou o urso e o leão. E o texto da palavra fala que ele pegava o leão pela barba e rasgava pelo poder de Deus. O Espírito do Senhor na antiguidade se apossava do homem e nós vemos que dava força física. Hoje, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, distribuído para a igreja hoje, ele está disponível para nós. É por isso que Paulo nos ensina, enchei-vos do Espírito. Para quê? Para enfrentar as adversidades que vêm sobre nós. O Senhor na mensagem nesta noite está falando sobre batalhas espirituais que algumas pessoas estão enfrentando aqui. O Senhor está me dizendo pela palavra, na inspiração da palavra, que tem pessoas que estão enfrentando um confronto ao deitar, ao dormir, e você recebe uma visitação que não é a de Deus, para lhe causar pânico, tirando a sua paz durante o dia.
dizendo aqui que esta guerra espiritual que você está enfrentando, Deus está entrando nela nesta noite, pelo poder da palavra. Quando o povo olhava para Golias, com aquela couraça de escama de bronze, imagine, irmãos, uma couraça de 60 quilos no peito. Eu acho que muitos de nós aqui não conseguem carregar um saco de cimento sozinho, né? Difícil, né, irmão? Eu não sei se eu consigo, não, mas sempre eu pego. Quantos quilos tem? 50, né, evangelista Josemar? 50 quilos saco, né? A couraça dele, 60 quilos. Mostrando que o poderio do inimigo, né? Quando as pessoas olhavam para Golias, elas prontamente pensavam no Deus Dagon, que era muito conhecido, irmãos. E por detrás da imagem há um espírito. As pessoas entendiam que Dagon estava na proteção de Golias. Quando Davi, irmãos, ele conversa com Saul, ele tira a armadura que ele recebeu, não deu certo, irmãos, porque a gente tem que lutar com aquilo que Deus nos deu, não com as coisas dos outros, né, irmãos? Ficou muito pesado em Davi, ele tira. A palavra fala que ele vai no ribeiro e pega quantas pedras? 5 pedras. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus tem o Espírito da inteligência. Quem tem mais do Espírito de Deus é mais inteligente. Quem tem pouquinho do Espírito de Deus é menos inteligente. Pode ser até crente, pode ser crente, mas às vezes se mostra muito nas situações. Agora, quem tem mais entende a situação, aquilo que está ocorrendo. Davi pega 5 pedras. O texto de Samuel fala que eram pedras lisas. Por que Davi pega 5 pedras para enfrentar Golias? Porque Davi já tinha informação que era 5 gigantes. 5. Então ele pega 5, uma para Golias e depois mais 4 para os outros. Quem tem o Espírito de Deus é sábio, inteligente e tem a confiança. Por quê? Davi, na inteligência que Deus deu para ele, no contexto de Golias, ele sabia e tinha certeza que Deus ia conduzir cada pedra para cada gigante. Isso se eles viessem. Irmãos, quando Deus direciona, a pessoa não erra, irmãos. Por que Davi escolhe no ribeiro pedra lisa, irmãos? Você que é um estudioso bom, você sabe que a pedra, sendo lisa, meio arredondada, ela pega uma velocidade maior quando se lança, e é mais fácil de acertar o alvo. Agora, se você pega um caco, né, de uma construção, de uma pedra esmiuçada, se você atirar ela não vai ter tanta velocidade e tanta precisão quanto a pedra lisa. Deus está falando para alguém aqui hoje. Pega a pedra no ribeiro e pega a pedra lisa.
E Deus está dizendo para você se preparar, porque Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe dar vitória. É pregação de sensacionalismo? Não. É a Bíblia que está respondendo para a crente aqui. A nossa batalha é espiritual da igreja. Deus está dizendo para você: eu sou contigo. Pega a pedra no ribeiro. Pega a pedra no ribeiro. Quando Davi pega, ele se prepara. Pega o seu alforje e vai seguindo, porque quando o Espírito se apossa de nós, irmão, preste atenção, não é para sair pulando na igreja, não, né? Eu gosto, mas eu faço isso, eu gosto também. Se for de Deus, eu dou os pulos. Já até falaram aqui atrás de mim: que isso? Não, mas eu não ligo, porque é a presença. Quando o Espírito se aposta de nós, irmão, ele toma a frente da batalha, ele toma a frente da guerra, e é isso que ele está fazendo nessa noite. Quando o Espírito se aposta, não há lugar para medo. O medo sai, a coragem entra. Recebe coragem nesta noite, vira ao céu. Recebe coragem do alto nesta noite. O Espírito lhe encheu para lhe capacitar para uma obra. Davi, no seu reinado, uma certa vez, ele ouviu uma mensagem de um mensageiro dizendo assim: olha, Deus está abençoando um homem, porque a arca está lá na casa dele, o bebedouro. Deus é com ele, tudo que ele faz prospera. A arca está lá, Davi. Davi ouviu essa notícia e falou assim: comitiva, vamos trazer a arca para Jerusalém. Como é bom trazer a presença, irmãos, para mais perto, né? Davi disse: precisamos da arca aqui. Foram buscar. A arca chega, mas na euforia de Davi, ele não soube fazer de primeira mão um preparo para carregar a arca. Deu errado, né? Colocou o carro de boi, qualquer um para carregar, aí usava lá a tenta ajudar a arca que balançou. Aí Deus encerra ali a vida do homem para mostrar o zelo que tinha que ter. Davi foi trabalhado, entendendo que a presença de Deus era mais sagrada do que ele pensava. É possível que alguns de nós aqui perderam a presença. É possível. Mas a mensagem não é para condenar. A mensagem é para lhe ajudar no poder do Espírito Santo nessa noite. Quando Davi recebe a arca,
E sabe o que Davi faz? Ele coloca um éfode de sacerdote e começa a bailar, irmãos. Ele começa a dançar no meio do povo. Quando a arca chega, como é bom quando a glória chega mais perto de nós. É possível também que tenha alguns dentre nós que achem a abominação algumas coisas que acontecem na igreja santa do Senhor, porque talvez não esteja no Espírito e fala: isso aí não, isso aí é. Mas Davi dançou de alegria quando a arca chegou. A arca era a presença. Mical estava lá em cima, filha de Saul, e menospreza Davi pela dança. Preciso encerrar a mensagem, já vai encerrar. Então, irmãos, Mical toca em Davi, o menosprezando. E o problema não era só isso. O que estava envolvido não era só a dança de Davi, esse que nós lemos aqui, era que a presença estava com Davi. Davi era a ponte da arca. Recebe um santo alto nesta noite, neste domingo. Se você não entendeu ainda a mensagem desta noite, glorifica a Deus, porque o Senhor quer te encher nesta noite. Talvez você pensou assim contigo mesmo: Senhor, eu não estou entendendo isso. Peça para o Espírito Santo desbloquear a tua mente nesta noite. É a noite em que Deus vai mudar a tua mente e o teu coração pelo poder do Espírito Santo. Davi, um homem cheio do poder, mas se quebra quando seu filho persegue. E o texto fala que toda a terra chorava, e Davi passou o ribeiro de Cedron e passou o povo na direção do caminho do deserto. O nosso Salvador Jesus, João 18:1, ele precisou atravessar o ribeiro do Cedron. Cedron significa escuro, lugar escuro. Então Deus, olhando para Davi nessa situação aqui, Absalão queria tomar o reino, queria tomar o reino, filho querendo sentar na cadeira. Deus olhando lá em cima, Davi e todo o povo fugindo, irmãos. Foi naquele momento que se cumpre na vida de Davi e do povo o que o Senhor falou para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem hora que nós não entendemos, né? O que está acontecendo. É que o Eterno, às vezes, ele quer nos dar uma amassadinha, sabe? Porque às vezes nós estamos muito rígidos diante de Deus. Nós estamos rígidos demais, sabe? Nós estamos muito eretos, muito rígidos. A gente não está muito flexível.
Então Deus quis quebrar a Davi quando ele foge para o deserto. O texto que nós lemos, e eu vou encerrar aqui, fala que Davi precisou subir para o Monte das Oliveiras, o caminho das Oliveiras. O nosso Salvador foi para lá. Mas Deus não perde o controle da situação, irmãos. Assim como Davi permaneceu no seu trono, Deus deu vitória para ele, terá vitória para a crente aqui nessa noite. Se coloque de pé, eu vou usar 1 minuto para orar por você. Aleluia, aleluia. Nosso Salvador é o herdeiro direto do trono de Davi. Ele precisou passar, irmãos. Mas o Senhor o elevou, o glorificou, o exaltou. Você entendeu a palavra nesta noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Você tem coragem de vir até aqui à frente para me orar por você? Você que entendeu a palavra? Vem até aqui em nome de Jesus. Venha. Eu vou orar por você. Quem quer receber oração? Quem quer aceitar Jesus nesta noite, Salvador fiel, vem até aqui. Está tudo ok? Todo mundo revestido. As vasilhas estão cheias, está tudo certo. Nós vamos orar, irmãos, nós vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu entreguei a tua palavra nesta noite, Senhor, para a tua igreja. Ó Deus, eu projetei algo diferente, mas o Senhor, ó Pai, me conduziu para este lado. E eu sei que o Senhor é fiel e poderoso, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Querido Senhor, querido Salvador, querido Jesus, confirma esta mensagem desta semana, Senhor. Meu Deus, que a tua igreja receba, ó Pai, a notícia, em que seja invertida a situação, Senhor, que não está muito bom, ó Pai, mas que o Senhor mande o livramento, a notícia boa, Senhor, meu Deus, para comprovar, Senhor, e para testificar que a tua palavra é fiel, Senhor, e que tu estás, ó Pai, neste lugar, Senhor. Querido Jesus, eu te peço, ó Pai amado, que esta palavra permaneça plantada em nossos corações, ó Deus. Não deixe que a ave de rapina venha roubá-la, Senhor. Meu Deus, é a minha oração, é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.